Capítulo 1028, Origem do Sangue de Fênix. Tradução do Koan. Revisão Tsuna-san. Padrim. 18 figuras, sob o apoio de seus domínios, exibiram simultaneamente o poder de seus artefatos santos de grau superior. Vosh vosh vosh. O som do ar entrecortado encheu os céus. Os múltiplos domínios sobrepostos uns aos outros incontáveis. Fenômenos maravilhosos apareceram. O chão de fogo sob os pés de Li Ming rompeu devido à supressão de energia e os principais domínios juntos. A terra se despedaçou, tornando-se pedra em pó. O magma que estava fluindo por baixo subiu aos céus. 18 ataques diferentes combinados desceram como uma grande rede. Nesse momento, Li Ming repentinamente condensou sua aura. Ele abriu o portão da maravilha e ativou a sombra do relâmpago místico, e sua velocidade instantaneamente alcançou o limite. Na tela da luz, também se pôde ver um borrão depois das sombras. Bang! 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 3 ataques de verdadeira essência caíram sem tocar em nada. Com um ângulo incrível, Li Ming passou pelo espaço como um peixinho ágil, em busca de uma brecha nessa rede de ataques. Ele estocou com a sua lança de sangue da Fênix. Naquele instante, um feixe de luz vermelha carmesim atingiu os céus, condensando-se em uma explosão de energia que tingiu o mundo inteiro. Um grito ressonante de uma fênix ecoou quando uma luz carmesim sem fim surgiu da lança de sangue da Fênix, formando uma tempestade vermelha. Essa tempestade destruiu todos os domínios sobrepostos em torno de Li Ming. Até o espaço ao redor dele tremeu. Este era o poder da lança de sangue da Fênix. Como uma arma divina que se aproximava de um artefato santo transcendente, sua força era originalmente a de um mestre superior. Quando combinado com a força de Li Ming, foi capaz de atacar instantaneamente com um poder incomparável que inundou o mundo. 2 silhuetas sombrias foram engolidas pela tempestade carmesim e rasgadas em pedaços de carne, instantaneamente mortas. No entanto, Li Ming não relaxou. Assim como ele matou os dois, a luz de um sabre pareceu atravessar o espaço e aparecer na frente dele. Ela carregava consigo um espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze, superando tudo. Um espírito de batalha no nível bronze não era muito, mas esses ataques se originaram de um artefato santo de grau superior. Eles não eram motivo de riso. Mesmo alguém como Li Ming seria gravemente ferido e vomitaria sangue se fosse atingido simultaneamente por esses ataques. Sem olhar, Li Ming imediatamente se transformou em fumaça azul. Esta luz direta do sabre e aparentemente inevitável cortou o nada. Naquele momento, a sombra de Li Ming parecia ser uma corrente de água sem figura ou substância, vertiginosa para os olhos. A luz da lança de sangue da Fênix varreu novamente. A luz aguda carmesim formou uma linha reta que se projetou a partir dela, varrendo os céus. 3 figuras foram divididas ao meio pela luz desta lança. Naquele breve momento, Li Ming se esquivou dos ataques vindos de todos os lados e também matou 5 oponentes. Em um piscar de olhos, Li Ming não só evitou os ataques combinados de 18 pessoas, mas também rasgou seus domínios combinados. Do começo ao fim, Li Ming usara apenas a força da lança de sangue da Fênix. Ele nem tinha derramado muita verdadeira essência em sua arma. O poder da lança de sangue da Fênix já era bastante assustador. 2 morreram, não, 5 morreram. Na praça da Torre de Totens, todos assistiram Li Ming enfrentar 18 poderosos gênios. Mesmo assim, com apenas a lança na mão, ele matou 5 pessoas. A mudança na situação do campo de batalha havia superado as expectativas de todos. Esses adversários aparentemente fortes haviam sido derrubados por Li Ming como meros insetos. O processo aconteceu tão rápido que a maioria dos discípulos não pôde nem mesmo segui-lo. Quanto aos artefatos santos de grau superior, eles podiam ser poderosos, mas não conseguiram tocar Li Ming. E os numerosos campos de força e domínio sobrepostos uns aos outros foram destruídos por Li Ming usando força absoluta. Das 18 pessoas, 5 morreram. Com sua técnica de luta em conjunto quebrada, todos os outros perderam a coordenação e mais brechas apareceram em suas defesas. Quanto aos domínios sobrepostos, eles também perderam muito poder. Porra, como isso pôde acontecer?
O líder dos 18 artistas marciais ficou enfurecido. Ele nunca imaginou que em apenas uma troca de movimentos seu grupo inteiro seria derrotado assim. E neste momento, Li Ming disparou mais uma vez. Li Ming sabia claramente que avançar através da matriz ilusória do deus do combate seria um enorme desafio. Ele havia matado apenas 600 pessoas e seus oponentes já eram tão formidáveis. Se Bai Daong e Lu Xiaoyun estivessem na idade dele, então seria impossível para eles passarem este passo. Não apenas isso, mas ainda havia a marca das 700, 800, até os 1000 abates. Que tipo de cena seria essa? Além disso, não podia se esquecer que ele não teria nenhum tempo de descanso. Enquanto a luta continuava, suas reservas de verdadeira essência seriam rapidamente esgotadas. Se fosse assim, Li Ming naturalmente não poderia arrastar as coisas, nem poderia subestimar seus oponentes. Ele tinha que utilizar a menor quantidade de energia possível para resolver essas batalhas o mais rápido possível. Morram. A luz carmesim da lança surgiu como uma chuva de sangue sobre o mundo. Acima da lança de sangue da Fênix, 99 lanças carmesins em miniatura se condensaram. Essa era a técnica especial estabelecida pelo antigo ancião supremo que havia forjado a lança de sangue da Fênix. Aquele ancião supremo fundiu 999 gotas de sangue de Fênix na lança de sangue da Fênix. Cada gota de sangue de Fênix era capaz de se transformar em uma lança, finalmente formando uma grande matriz com os princípios de 9 a 9 retornando a 1. Este foi também o maior movimento assassino da lança de sangue da Fênix. Quando Li Ming estava na quinta etapa da destruição da vida, ele havia confiado nesse movimento para avançar e derrotar Uru Yanguang nas 9 mortes com 4 camadas celestiais. No entanto, em busca de economizar força, Li Ming usou apenas 99 dessas lanças de sangue. Quando essas 99 pequenas lanças dançaram juntas, elas formaram uma tempestade vermelha. Onde quer que essa tempestade fosse, um dilúvio de energia infernal apareceria. Puf! 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 6 homens vestidos de preto foram abatidos por essas lanças carmesins. Depois que o cerco foi dilacerado, a velocidade assassina de Li Ming subiu para outro nível. Ele foi capaz de matar uma pessoa em apenas 3 passos. Depois que os 6 homens vestidos de preto morreram, seu sangue foi sugado pelas 99 pequenas lanças. Sua energia parecia ter sido sugada pela lança de sangue da Fênix. Embora todos possuíssem artefatos santos de grau superior, o poder que a lança de Li Ming era capaz de exibir em suas mãos foi inúmeras vezes mais formidável do que aquele que essas 18 pessoas puderam criar. Em apenas alguns instantes de tempo, 11 das 18 pessoas foram mortas. Você é uma maldita aberração. O homem vestido de preto na liderança era realmente capaz de transparecer um traço de medo. Isso fez com que Li Ming se admirasse com a realidade que esta matriz ilusória do deus do combate era capaz de reproduzir. Mas, isso foi porque esse homem de roupas pretas havia sido um gênio, uma verdadeira potência do clã da Fênix Ancestral e todas as suas informações haviam sido registradas nessa matriz assassina. A criação desta simulação se originava de uma pessoa viva e verdadeira. Morra! O homem de roupa preta ativou sua essência de sangue e entrou em combustão enquanto se preparava para liberar seu ataque final. No entanto, Li Ming foi muito mais rápido. A lança de sangue da Fênix disparou para frente e instantaneamente perfurou a garganta do homem de roupa preta. E com uma varredura de sua lança, as outras 6 pessoas também foram mortas. Todas as 18 pessoas foram abatidas de forma limpa. A contagem de abates de Li Ming chegou a 616. Eles estão todos mortos. Eles foram todos mortos. Quando os jovens discípulos viram essas 18 pessoas morrerem, alguns ficaram atordoados, incapazes de produzir uma reação. Eles sabiam que seria difícil para Li Ming avançar na matriz ilusória do deus do combate. Eles também sabiam que, depois de matar 500 pessoas, isso se tornaria cada vez mais difícil. Ainda assim, essa dificuldade superava até mesmo a mais selvagem das suas expectativas. 18 pessoas combinando ataques, cada um com seu próprio domínio e cada um com seu próprio artefato santo de grau superior.
Mesmo que já fosse difícil, Li Ming ainda os matou em um curto período de tempo para levarem um menor dano. Se já é tão difícil de conseguir matar 600 pessoas, que tal abater 700 ou mesmo 800? Que tal abater 900 ou mesmo completar os 1000 abates? Existe alguém que possa realmente superar esse obstáculo? A matriz ilusória do deus do combate aumentava para outro nível de dificuldade a cada 100 pessoas. Isto acontecia porque dentro desta centena, era apenas a força individual dos inimigos que aumentava. Mas a cada 100 inimigos mortos, isso também significava que não apenas sua força aumentaria, mas 3 oponentes a mais apareceriam e seus ataques combinados se tornariam ainda mais violentos. Eu sinto que qualquer uma dessas 18 pessoas que Li Ming matou é provavelmente mais forte que eu. Eu temo que se eu tentasse isso, eu não seria capaz de matar 300 oponentes. Como a sede poderia estabelecer um padrão de recompensa tão bizarro? Isto é o mesmo que dizer que eles não querem dar a essência sanguínea da Fênix para ninguém. Na visão dos muitos discípulos, se o clã da Fênix Ancestral estabelecesse tal padrão, então isso significava que haveria uma chance de completá-lo. Mas, a verdade que eles não sabiam era que a razão pela qual o quartel-general criou esse padrão impossível era porque eles não queriam dar a ninguém uma gota de essência sanguínea da Fênix. Não havia nada que pudesse ser feito sobre isso. Havia muito pouca essência sanguínea da Fênix. Uma besta divina era uma existência situada entre um Lorde Absoluto e um Império. Quanto a todo o clã da Fênix Ancestral, eles eram apenas uma influência no nível de uma Terra Santa. Era impossível para eles criar uma verdadeira Fênix. Toda a essência sanguínea da Fênix que eles tinham foi obtida no passado. Antes que eles pudessem obter mais essência sanguínea da Fênix, cada gota usada era uma gota a menos. Quanto ao modo como o clã ancestral da Fênix reunia a essência sanguínea da Fênix, esse era o maior segredo do quartel-general da Fênix Ancestral. Este segredo foi selado dentro da sede, a fim de evitar que ele se perdesse no tempo. Além disso, apenas o atual patriarca e os patriarcas anteriores, que haviam abdicado e se tornado um ancião superior, sabiam disso. Embora o Lieshi fosse um ancião superior, ele não tinha sido patriarca antes, então ele também não conhecia esse segredo. Mesmo assim, o Lieshi conseguiu possuir informações suficientes para ter um palpite. A pouca essência sanguínea da Fênix deveria vir do corpo remanescente de uma fênix depois que ela passou pelo Nirvana e foi queimada pelas chamas sagradas. Quanto ao modo como o clã da Fênix Ancestral determinou quando o Nirvana de uma fênix acontecia e onde o corpo remanescente estaria localizado, isso era na verdade um mistério. Esta era a maior riqueza que o clã da Fênix Ancestral tinha para sobreviver e também a razão pela qual eles foram capazes de se multiplicar em uma seita gigante com 100 bilhões de membros no clã. Era mais correto dizer que o clã da Fênix Ancestral não era um verdadeiro descendente de uma fênix, mas sim uma enorme seita originária de um pequeno grupo de pessoas que obtiveram um tremendo segredo. No entanto, o Nirvana de uma fênix ocorria a cada 10 milhões ou mesmo dezenas de milhões de anos. Quanto à essência do sangue, só haveria uma quantidade extremamente pequena dentro desse corpo remanescente. Quanto à essência sanguínea da fênix poderia ser extraída a cada vez. Mesmo assim, essa essência sanguínea da fênix tinha que ser salva por 10 milhões de anos e cuidadosamente dividida entre os inúmeros gênios verdadeiros que surgiram durante esse tempo. Para o patriarca, o grau de nervosismo que sentiam ao escolher quem conceder uma gota de essência sanguínea da fênix poderia ser imaginado. Conforme o Lieshi assistia às imagens no céu, ele ficou em silêncio por todo o tempo. Até agora, Li Ming ainda não tinha mostrado um desempenho que era digno. Mas quanto a Jin Jianzhong, ele foi na realidade atropelado por Li Ming. Quando ele matou 600 pessoas, todas as batalhas seguintes foram extremamente difíceis. Ele nunca havia lutado tão relaxadamente quanto Li Ming. Depois de matar as 18 pessoas no começo, não houve mais nada surpreendente que veio depois delas. Embora os oponentes fossem um pouco mais poderosos a cada vez, não era nada para Li Ming. Li Ming continuou matando em seu caminho através deles. O sangue choveu e sua contagem de mortes aumentou rapidamente. Quanto ao próprio Li Ming, ele não usou muita verdadeira essência.
Ele só confiava na força da lança de sangue da Fênix e nas pequenas lanças carmesins. Ele usou 99 no começo e então o número aumentou lentamente para 360. Em 360 lanças pequenas, a tempestade carmesim criada por elas foi capaz de encher os céus, trazendo consigo poder suficiente para destruir os domínios combinados, bem como matar seus adversários. Enquanto Li Ming fosse capaz de matar uma pessoa, matar todas as pessoas por trás dela seria muito mais fácil.